Amém. Nós estamos hoje numa série, terminando hoje a série O Poder do Testemunho. Quantos foram abençoados nessas últimas 3 semanas com essa série do Poder do Testemunho? Glória a Deus. Se você não, se você perdeu alguma das mensagens, você pode estar entrando no nosso canal de YouTube, você pode estar assistindo lá também. E nós temos tido esse padrão nas últimas 3 semanas, onde nós estamos tendo ensinamentos na manhã e na tarde, e no culto da noite nós temos normalmente um convidado para trazer o testemunho. Nós tivemos o Rodolfo, que veio o primeiro domingo, o Silas Pereira, ex-jogador da seleção de São Paulo, veio aqui no segundo domingo. Nós tivemos domingo passado um ativista político, que é o Carlos Bezerra Júnior, que é um amigo nosso também, deputado também, e pastor da Comunidade da Graça. Ele trouxe a história dele, de como ele saiu da medicina para entrar na política. E hoje à noite nós temos um convidado muito especial. Eu gosto muito dessa pessoa, uma pessoa que tem me inspirado bastante. O nome dele é Theo Hayashi. Você precisa escutar a história do cara, é demais. Então ele vai estar aqui hoje à noite falando um pouco de como foi a trajetória dele com Jesus e está sendo. Amém? Fala para quem do teu lado, você não pode perder essa. Lucas 8, abre comigo. Nós estamos hoje entrando no nosso último ensinamento sobre o poder do testemunho. E o Lucas Hayashi, ele esteve conosco no primeiro domingo dessa série, falando sobre Apocalipse 19, 20, falando que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Aquilo que é o testemunho da obra de Cristo na tua vida, ou na vida de uma pessoa perto de você, ou que você escutou, o testemunho em si, ele já carrega os componentes de uma profecia. Em outras palavras, aquilo que Cristo fez na vida da pessoa do teu lado, ou na tua própria vida, ela serve como uma profecia daquilo que Ele irá fazer para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu creio que quando você fala teu testemunho, eu não estou só falando da tua história, de como você se converteu, é mais do que só isso. Eu estou falando das histórias do teu dia a dia com Jesus, do teu dia a dia com o Espírito Santo. A história que você tem de como o Espírito Santo, ele interveio numa situação na tua vida semana passada de uma maneira sobrenatural. Quando você começa a compartilhar e dividir essa história, começa a causar algo na atmosfera das pessoas que estão escutando, e aquela atmosfera ela é mudada, existe um elemento de fé que ele é exaltado naquele lugar, e de repente está propício para que haja mais uma intervenção do sobrenatural. E assim a gente começa a viver de embalo, pós embalo, pós embalo. E é justamente isso que a palavra de Deus diz, que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E eu falei no segundo domingo sobre 3 aspectos do testemunho. Quantos lembram dessa mensagem, dos 3 aspectos do testemunho? Nós falamos sobre o cego lá em João 9, e também nós falamos domingo passado sobre mais 3 aspectos do testemunho. E hoje eu quero falar sobre mais 3 aspectos do testemunho, parte 2. Porque não tinha outro título. Então eu já vou emendar aqui em Lucas 8, versículo 26, uma história muito conhecida, que fala que os discípulos de Jesus, com Jesus, navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E quando eles desceram para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Aqui está um homem que ele é endemoniado. Ele está há muito tempo vivendo dessa maneira. Quantos sabem que quando você está debaixo da influência ou possesso pela influência demoníaca, essa influência ela te rouba da tua dignidade? Você já viu pessoas que estão sofrendo essa opressão demoníaca, elas são roubadas da sua dignidade. É por isso que muitas vezes, quando você vê os demônios se manifestando dentro de um corpo, a maioria das vezes eles, além de tentar chamar atenção para si mesmo, eles querem humilhar a pessoa que está sendo vítima dessa opressão demoníaca. E muitas vezes existe essa possessão, mas a gente não quer dar muita atenção para isso. Nós queremos simplesmente manter nossos olhos fitos em Jesus. E sim, isso existe, e nós amarramos ou expulsamos, mas a atenção sempre tem que estar em Jesus. Amém? Então esses demônios estavam roubando esse homem dessa dignidade, a tal ponto que ele andava por muito tempo nu. Ele não vivia em nenhuma casa, em outras palavras, ele não conseguia ficar na civilização. Ele foi marginalizado pela sua condição. Ele acabou indo viver nos sepulcros. Ele morava nos cemitérios. Ele andava pelos cemitérios, e uma outra tradução aqui de Marcos diz, não a de Lucas, mas de Marcos, diz que ele berrava, ele urrava durante a noite. E olha só o versículo 28.
quando esse homem viu a Jesus, ele prostrou-se diante deles, clamando, dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Quem na verdade está falando aqui são os demônios. Versículo 29. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, ou que tomava, ou possuía, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas este homem, quebrando as prisões ou as correntes, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então os demônios estão falando: Jesus, se você for nos expulsar desse homem, não nos mande para o abismo. Versículo 32, e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e Jesus concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então esses porcos receberam os demônios, esses porcos ficaram possessos, saíram correndo até um penhasco e caíram para a água, para a água e se afogaram. Então esses pastores perderam toda a sua manada, toda a fazenda deles. Versículo 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e eles temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Então, de repente, os Gadarenos, olhando para aquela situação desse homem muito conhecido, esse talvez é um endemoniado que todo mundo já tinha escutado falar dele, ou visto ele. De repente eles escutam os pastores que viram seus porcos saírem correndo e caírem no abismo. Esses pastores saem correndo para a cidade e falam assim: você não está acreditando, sabe aquele endemoniado? Então, Jesus expulsou o demônio dele, entrou nos nossos porcos, a gente perdeu toda a nossa manada, os nossos porcos saíram correndo, entraram, e os demônios fizeram com que eles pulassem para dentro do mar, e agora aquele homem lá foi liberto dos demônios. Eles não estão acreditando, eles saíram correndo, eles foram conferir com seus próprios olhos e viram aquele homem vestido, sentado em seu juízo, mente sã, aos pés de Jesus. E aquilo era um milagre tão forte que trouxe medo. Você pensa, é estranho isso, mas muitas vezes, quando o poder de Deus é tão forte, o milagre é tão contundente, tão convincente, muitas pessoas reagem com medo. Já parou para pensar isso? Eles tiveram medo. Eu não sei, para mim nunca encaixou isso na minha cabeça, mas por que você vai ficar com medo da pessoa que trouxe libertação? Por que você vai ficar com medo da pessoa que trouxe um milagre? Eles ficaram com tanto medo, e olha só o que aconteceu depois deles ficarem com tanto medo, no versículo 37. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Eles falaram: Jesus, por favor, vá embora. Isso aqui é poderoso demais para a gente, por favor. A gente não está entendendo o sobrenatural. Jesus, por favor, vá embora. Os teus milagres estão ofendendo a nossa razão e a nossa lógica. Por favor, vá embora. Quantas vezes o sobrenatural de Jesus vem para ofender a tua lógica e você fala, talvez não com essas palavras, ou você escuta pessoas falando, talvez não com essas palavras, eu prefiro viver sem esse sobrenatural. Isso ofende a minha lógica. Por favor, vá embora. E Jesus, como um gentleman que ele é, versículo 38, antes do versículo 38, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Hoje eu tenho mais 3 pontos para completar aí 9 pontos ou 9 aspectos do poder do testemunho. Hoje nosso primeiro ponto é: contar tua história é mais importante do que você imagina. Fala para quem está do teu lado:
quando você contar a tua história, você estará fazendo algo muito mais importante do que você imagina. Aqui está uma história de um homem que era endemoniado, e como nós acabamos de ler, ele foi liberto. E ele foi liberto de tal maneira que as pessoas ficaram com medo. Elas temeram tamanho poder de Jesus. E chega um ponto que esse medo culmina em um pedido: por favor, Jesus, vá embora. E Jesus então ele entra para o barco. É importante você entender que essa região dos Gadarenos, ele fica do outro lado do mar da Galileia. Então Jesus vinha da Galileia, ele atravessou o corpo de água, ele chegou nos Gadarenos, ele viu aquele homem, ele ministrou aquela libertação, tudo aquilo aconteceu. Jesus então estava entrando no barco para sair daquela região, porque foi o pedido das pessoas daquela região. E quando Jesus está entrando no barco para sair daquela região, talvez, o texto não é claro, mas talvez Jesus começou já a navegar um pouco com seus discípulos, e de repente ele percebeu: ei, o homem que nós libertamos está com a gente. E talvez Jesus falou assim: o que você está fazendo com a gente? E os discípulos falaram: Jesus, esse cara aí veio com a gente, entrou no barco e está aqui. E Jesus falou assim: não, você não pode vir com a gente, você tem que voltar. Olha só aí o versículo 38, como que está escrito aqui. E aquele homem, melhor, vamos do 37, no finalzinho do 37, fala aqui: e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu. Sabe, esse homem, ele tinha acabado de ser liberto de um mal, que era a possessão demoníaca, que talvez estava atormentando há anos, e aquilo tinha custado a ele a sua inserção na sociedade, talvez aquilo tinha custado a ele a sua própria família, com certeza ele tinha custado a ele a sua própria saúde. Tem uma outra versão que diz que ele se cortava com pedras, ele mesmo, a sua integridade física tinha sido afetada por essa possessão demoníaca, e ele chega no ponto onde ele entende: eu estou liberto, eu estou são, eu quase não consigo nem lembrar o último dia que eu fiquei são. E ele fala assim: Jesus, por favor, deixa eu ir com você. Eu fiquei pensando, o que é que motivava esse homem a querer seguir a Jesus? Talvez uma mente assim imediata pense: é lógico que ele vai querer ir com Jesus, Jesus curou ele quer ficar com a pessoa que o libertou. Mas qual foi o motivador dele tentar ficar com Jesus, ou entrar no barco e junto com seus discípulos? Eu creio que muito desse motivador foi medo. Jesus, o Senhor me libertou, eu tenho tanto medo daquela minha situação antiga, que eu preciso ficar perto de você, porque se por um acaso aqueles demônios voltarem, você vai estar perto de mim para me ajudar. Jesus, eu tenho que ficar perto de você. Ou talvez: Jesus, por mais que eu tenha sido curado, por mais que eu tenha sido liberto, você não tem noção, essas pessoas, elas me olham esquisito, eles não me aceitam. Você me ama. A libertação foi um veículo de um amor que eu recebi, que eu nunca tive antes. Eu quero ficar perto de você. Sabe, eu fico imaginando Jesus naquele momento que ele estava recrutando o seu time, os seus discípulos. Ele chega na praia, ele vê então Pedro, seus irmãos, e ele olha para eles e fala assim: me segue. A palavra diz que Pedro larga tudo que ele está fazendo e ele segue. Sabe, Jesus, ele não funciona talvez como o teu chefe, ou o presidente da empresa onde você trabalha, onde ele, ou alguém do RH vai sentar com você na hora da contratação e falar assim: aqui são os benefícios, aqui é teu salário, vamos negociar. Jesus não quer saber se você vai entender os benefícios ou não, ou se você vai ter momento de perguntar quanto que eu vou ganhar por isso. Ele simplesmente está falando: me segue. A gente conversa sobre essas coisas depois. Pega a tua cruz e me segue. E Jesus, que tem esse padrão de recrutar pessoas simplesmente falando: me segue, a gente não negocia, simplesmente pega a tua cruz e me segue. Ele encontra um homem que fala: eu quero te seguir. Jesus fala assim: não, você não vai me seguir. Pô, Jesus, está meio contraditório. Sabe, eu começo a pensar: por que Jesus despediu aquele moço? Você não vai entrar nesse barco. E ele faz o barco voltar para a praia e fala assim: sai daqui. Você tem que sair pelas cidades. Olha só o que ele fala, versículo 39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito.
Sabe, contar a tua história pode muitas vezes ser o sacrifício que Jesus está te pedindo. Muitas vezes a gente pensa, Jesus, talvez nessa situação a coisa mais espiritual que esse homem poderia ter feito era justamente entrar naquele barco e ser o 13º discípulo de Jesus. Mas Jesus fala assim, não, eu vou me despedir de você, a gente vai voltar ao barco, você vai chegar naquela praia, você vai voltar para a tua casa e você vai fazer aquilo que eu estou te mandando. Eu me lembro daquele texto em 1 Samuel, você não precisa abrir, mas 1 Samuel 15, versículo 22, Samuel está falando para Saul. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Sabe, muitas vezes a nossa mente religiosa pensa, isso aqui é o que Jesus está pedindo de mim, isso aqui é a coisa mais espiritual que eu posso estar fazendo. Contar minha história é óbvio, todo mundo já sabe minha história, isso aqui não é tão espiritual. Jesus, mas eu quero te seguir. Sabe, a gente está escolhendo como é que nós temos que servir a Deus e como é que nós temos que viver a nossa ultra espiritualidade, quando Jesus está falando assim, de você, o sacrifício que eu peço não é que você me siga, o sacrifício que eu peço é volta para tua casa e começa a falar daquilo que Deus fez na tua vida. Você não precisa performar milagres também, simplesmente conte aquilo que eu fiz na tua vida. Sabe, além do fato que eu creio que esse era o sacrifício que Deus requeria daquele homem ex-endemoniado, eu também acho que Jesus, sendo o líder mais inteligente que já passou na face dessa terra, entendeu que existia uma estratégia nisso. Ele tinha acabado de ser expulso daquela região. Sabe, e aí eu começo a falar que a tua história é muito mais importante do que você imagina. Ele tinha sido, Jesus, o próprio Messias, ele foi expulso daquela região. Para pensar nisso. As pessoas viram o endemoniado da cidade sendo liberto completamente. Ele não está mais nu, se cortando, berrando, urrando pela noite, lá no cemitério. Ele está limpo, cabelinho penteado, vestidinho, sentado, comportado. Uau! Isso causou temor, a tal ponto que o sobrenatural ofendeu as suas mentes lógicas de tamanha forma, que eles falam, Jesus, Messias, seja o que for que você é, vai embora daqui. Jesus entra naquele barco e talvez ele pense, se existe alguma maneira deles entenderem o evangelho do Messias, através desse homem, não é nem através de mim. Se eles vendo meus próprios milagres não entenderam, quem sabe através do testemunho desse homem eles entendam. Você não vem comigo, você vai para lá e você faz a tua obra missionária. Sabe, muitas vezes você pode subestimar o poder da tua própria história. Talvez você pense, se o Benny Hinn vier aqui e começar a orar pelos enfermos, aí sim eles vão ser curados, eles vão ser salvos. Se o Reinhard Bonk vier e grandes homens de Deus, se Paulo ressuscitasse, ele começasse a impor as mãos sobre os enfermos, aí sim. Deixa eu te falar uma coisa, não subestime a tua história. Até Jesus abriu mão de uma posição e falou para esse homem ex-endemoniado, você é mais efetivo do que meu próprio milagre. Você e a tua história vai causar uma salvação. Sabe, eu falo para vocês, sabe, muitas vezes nós subestimamos o poder da nossa história. E quando eu falo que nós subestimamos o poder da nossa história, não é nem simplesmente o fato de como você conheceu Jesus, isso é muito bom. Mas quando eu falo sobre testemunho, eu estou falando, o que você está vivendo todos os dias com Jesus? Sabe, talvez seja uma coisa tão simples que aconteceu com você no supermercado. Talvez seja uma coisa tão simples que aconteceu com você numa reunião do teu trabalho. Talvez é algo que você experimentou escutando um louvor e adoração no carro a caminho da tua faculdade. E você teve um encontro com Jesus naquele momento. E você simplesmente repartilha. Você não tenta explicar como, você não tenta entrar num debate, você na verdade é mais sábio do que isso, você simplesmente fala, ei, aconteceu isso comigo, segura essa bomba, daqui a pouco eu volto. E as pessoas pegam a tua história, e elas ruminam aquilo. E talvez nos seus rostos, nas suas feições, elas estão com uma aparência de indiferente, mas eu te garanto que a palavra de Deus nunca volta vazia. E quando você conta a tua história, que nem aquele ex-endemoniado, Jesus sabia, se ele começar a falar a história dele, vai ser muito mais efetivo do que eu falar para eles. Por que vocês me querem fora daqui? Traga outro endemoniado que eu vou te convencer que eu mereço ficar aqui e que eu sou benéfico para vocês aqui nessa região. Traz um outro cego aqui que eu vou curar para convencer vocês. Jesus, na sua sabedoria, falou assim, tá bom, vocês querem que eu vá embora? Eu vou embora. Vamos entrar no barco. Ei, você volta, você conta a tua história.
Jesus deixa aquele homem, como se aquela pessoa, como você deixa a tua história, e fala, segura a tua bomba aí. Tchau, daqui a pouco eu volto. E aquele homem foi deixado por Jesus às margens daquela praia, estrategicamente, para ser então o gancho para a salvação de uma cidade. A tua história é muito mais importante do que você imagina. Fala comigo, a minha história é muito mais importante do que eu imagino. Sabe, eu fico pensando sobre momentos que nós estamos vivendo hoje, onde existe uma sociedade tão anticristã. Algumas pessoas falam, se nós vivenciarmos e espelharmos e formos uma vitrine do sobrenatural de Deus, isso será inegável. Eu concordo. Mas também não creio que é a única maneira. Eu estava assistindo outro dia a televisão e de repente passou um trailer, ou um documentário na verdade, de um filme novo, chamado Os 33. Alguém já ouviu falar desse filme? Os 33? Tá. Algumas pessoas ouviram falar desse filme. Antônio Bandeiras e Rodrigo Santoro são os protagonistas nesse filme. E esse filme fala sobre os 33 mineiros lá no Chile, que ficaram soterrados, se eu não me engano, há 3 ou 4 anos atrás. Vocês lembram desse episódio? E conta da história de como esses 33 mineiros chilenos, não mineiros de Minas Gerais, mas eles não falavam uai lá embaixo. Eles estavam lá, chilenos, presos, sem comida, ou com mantimento muito restrito, esperando, sem comunicação, lá com o lado de fora, que alguém viesse salvá-los. E sabe, esse filme, ele está sendo... os produtores desse filme, eu não sabia disso, e os produtores desse filme, eles fizeram esse filme, e eles estão fazendo... Antes de entrar no cinema, ele entrou no cinema, se eu não me engano, foi semana retrasada nos Estados Unidos. E antes de entrar no cinema, eles fizeram uma tour pelas igrejas. Os produtores são cristãos, e eles pegaram os maiores pastores dos Estados Unidos, eles juntaram neles, fizeram um screening para eles, e eles falaram que esse filme foi baseado em princípios cristãos. Antônio Bandeiras, Rodrigo Santoro e uma outra, Juliette Binotti, que é uma outra atriz. Então, assim, eles sabem disso, eles concordaram, eles toparam esse papel, porque eles sabem que são valores cristãos que eles estão querendo promover. E fala sobre como esses 33 mineiros debaixo da terra começaram a viver o Evangelho. E foi só o poder dos ensinamentos de Cristo que conseguiu fazer com que os 33 sobrevivessem e ficassem lá até que o socorro chegasse a eles. Sabe, eu fico pensando, o poder de uma história de um mineiro debaixo da terra. Um dia ele vai para o trabalho, ele é visto como alguém, isso aqui é mão de obra que tem aí de sobra. Esse talvez não é o cara que teve um estudo de um engenheiro que, na verdade, fez o projeto da extração desse minério. Esse cara aí talvez é um cara que tem a força bruta. E, de repente, por causa daqueles 33, tinha um lá que cria no Senhor Jesus e tinha dentro dele os valores cristãos. Um filme é feito, uma história é contada. De repente você está sendo mobilizado pelos maiores cinemas ao redor do mundo, contando uma história que eles nem sabem, mas simplesmente é a história de Jesus na vida desses mineiros. É como se Jesus falasse, ei, talvez esses caras não vão acreditar quando eu entrar com uma cruzada de milagres na cara deles, mas eles vão acreditar quando eu vim com um filme com Rodrigo Santoro e Antônio Bandeiras, chamado Os 33. Talvez não imediatamente, mas segura essa bomba, daqui a pouco eu volto. E quando eles menos esperarem, bum, explode a verdade e o amor de Cristo diante deles. Nós precisamos de mais histórias assim. Eu amo conversar com aspirantes e jovens, sabe, com Dunamis. Eu tenho essa oportunidade de viajar para alguns lugares e eu conheço pessoas com jovens universitários cheios de sonhos. E quando eu sento para conversar com pessoas que falam assim, eu tive a oportunidade de falar com 3 deles esse ano, falando assim, o meu sonho é contar histórias do amor de Jesus. Então, não um filme evangélico, mas sabe contar história. Cara, relaxa, estou entendendo. É bem aí que você tem que ir, cara. Nós precisamos de histórias. Não subestime o poder da história. A Bíblia é uma história. O Evangelho é uma história. A história de um pai com filhos. Essa é a história da Bíblia. Não subestime o poder da tua história. Número 2, fala comigo, contar a tua história vai requerer compaixão e ousadia. 2 Reis 5, abre aí comigo, 2 Reis 5. Versículo 1, é uma história muito conhecida, aqui é a história
de Naamã, um general sírio. Ele foi curado de lepra pelo profeta Eliseu. Mas a história, ela começa da seguinte maneira no versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Quem era o seu senhor? Era o rei da Síria. O rei da Síria tinha um apreço por Naamã mais do que qualquer outra pessoa no seu reinado. Por quê? Porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Através dele, esse rei dos sírios, ele teve muitas conquistas militares. Ele olha para Naamã como um salvador. Mas o problema aqui é que Naamã, apesar de ser um homem valoroso, ele é leproso. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então eles vão as tropas da Síria saem e eles acabam saqueando alguns vilarejos, e nesses saqueios que eles estão fazendo, eles pegam uma escrava, é uma menina. Essa menina é de Israel e ela é levada para ser a empregada na casa de Naamã. E disse esta a sua senhora, a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Deixa eu ler isso de novo, versículo 3. E disse esta serva, essa menina, a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Bora por aqui. Eu creio que a Bíblia, ela relata simplesmente essa frase: tomara que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Mas eu tenho certeza que o diálogo não foi só esse. Eu tenho certeza que a senhora falaria: o que você está falando, menina? Tomara que Naamã tivesse conhecido Eliseu. É um profeta lá em Samaria, não sei se a senhora conhece, mas ele conseguiria curar teu marido. Você está maluca, menina? Não tem cura para lepra? Não, minha senhora, é que eu cresci lá e eu via desde pequeno os milagres que esse Eliseu fazia. Ele é um profeta do Deus de Jeová, Deus de Israel. Para com essas besteiras. Não, deixa eu te contar. Tem diversos milagres lá em Samaria, todo mundo conhece. Foram diversos milagres que esse homem faz. E talvez ela começasse a contar os milagres de Eliseu. E de repente a gente pula para o versículo 4. Eu quero que você acompanhe aí comigo. Olha só o que diz: então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Olha o versículo 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, bastante dinheiro aí, e 10 mudas de roupas finas. Calma aí, eu queria que você entendesse esse contexto. É uma menina escrava, serva, que foi pega como despojo de guerra, trabalha na casa do comandante, do general, observa o general com lepra, vê o sofrimento da família do general. Um dia pega a sua senhora chorando de angústia porque ela sabe que seu marido está com lepra, e ela fala: minha senhora, tomara que Naamã, como seria tão bom se Naamã conhecesse Eliseu. E ela entra naquele diálogo, e a menina fala: não. Ela bate o pé: Eliseu a curaria. Ela não fala: quem sabe se ele for para Eliseu. Olha só o versículo 3, ela diz: ele o restauraria da sua lepra. Deixa eu falar, muitas vezes para você contar a sua história, você vai ser requerido de você ousadia. Essa menina tinha todas as razões para não ser ousada. Ela foi pega como despojo de guerra. Ela não está lá por livre e espontânea vontade. Ela é uma escrava. 2, ela é uma menina. Numa época onde o machismo, especialmente numa área, numa região do mundo onde imperava o machismo e mulher era tratada como se fosse capaz, ela com certeza teria sido tratada, ela seria descartável imediatamente, se falasse algo que fosse fora da linha. E de repente essa menina falou assim: não, eu te garanto, se você for ter lá com Eliseu, ele te cura. E é questão de um diálogo com a senhora tem um diálogo com o marido,
E de repente o marido está diante do rei falando: rei da Síria, o homem mais importante naquela época na face da terra. Tem uma serva, uma menina israelita, que trabalha lá em casa. Ela falou isso. E de repente o rei falou assim: pega aí 350 quilos de prata, traz aí mais quilos de ouro, traz aqui mais vestes finas, vai lá, eu te mando com uma comitiva, você vai lá e leva essa carta para mim. Olha só essa carta que ele manda. Ele fala lá no versículo 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe daria uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mundos de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Entenda que Israel tem sido oprimido por Síria. Israel acabou de ser saqueado por Síria. Eles têm um relacionamento de aliados, mas na verdade eles são inimigos. Mas Israel sabe que Síria é muito mais poderoso militarmente do que Israel. E olha só o versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Aos olhos do rei de Israel, ele está falando assim: esse pedido é nada mais do que uma desculpa para ele entrar aqui e saquear de vez a nossa terra. Ele quer começar uma guerra com a gente. Ele quer começar uma guerra com a gente de tal maneira que ele sabe que ele é poderoso o suficiente para nos dominar e nos tomar como todos escravos. Só que já que nós temos esse relacionamento que é de aliado, mas não somos na verdade, então ele está tentando vir de uma maneira para ter uma desculpa plausível para entrar aqui com uma invasão militar. Ele manda um homem aqui com lepra: sou eu capaz de dar vida ou morte? Ele rasga as suas vestes. Por quê? Porque uma menininha contou uma história. Porque uma menininha falou: eu te garanto, porque eu cresci lá em Samaria, vindo esse profeta chamado Eliseu, se o meu mestre for lá, ele vai ser curado. Por que você sabe disso, menina? Porque ele curou pessoas quando era criança. Eu vi uma fulana que foi curada assim, eu vi um ciclano que foi curado assado. E ela começa a citar os testemunhos. E de repente o seu testemunho, na cabeça dela, ela tinha que ter sido ousada. Ela falou assim: eu vou ser ousada, eu vou começar, eu vou falar. E quando ela fala, ela nem percebe que ela pode causar uma crise diplomática entre duas nações. E está lá. E de repente o rei do país dela está rasgando suas vestes. Meu Deus do céu, esse cara vai entrar aqui e vai matar todo mundo. E olha só o que acontece no texto, continuando. Versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes. E deixa eu falar uma coisa: naquela época, se você rasgasse sua veste, é como se você estivesse falando assim: eu estou desesperado, eu estou me humilhando ao ponto que eu declaro publicamente: eu estou desesperado, eu não tenho mais nenhum lugar para correr. Um homem do calibre do rei de Israel fazer isso é porque era uma crise. É pior do que você ter alguém te ameaçando que vai te mandar um impeachment. É pior do que isso. É muito pior. Mandou-lhe essa mensagem: por que, olha só, Eliseu fala assim: rei, por que rasgaste as tuas vestes? Envia esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Que marra. A gente precisa mais profetas assim. Deixa comigo. Se ele vai ver que tem profeta em Israel, manda ele para mim. Você que é rei todo poderoso, desesperado, que vergonha, rasgando suas vestes, manda ele para mim. Eles vão ver que tem profeta aqui em Israel. Se não tem rei em Israel, o problema é teu. Agora que vai ter profeta em Israel, pode mandar que eu dou conta. Olha só o que ele fala. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. A gente sabe essa história. Naamã, então, ele fica bravo que Eliseu nem sai da sua própria casa para recebê-lo, manda um mensageiro. Naamã fica bravo que a condição para ele ser curado é ele se banhar num rio Jordão que é sujo, não é comparado com os rios limpos que ele tem na Síria. E ele fala assim: que aberração é essa? Ele não sabe quem eu sou. E daí os seus subordinados falam: Naamã, nós estamos aqui porque nós aproveitamos, já que está aqui, vamos fazer isso. Ele se banha 7 vezes, ele é curado. Essa é a história. E eu comecei a meditar um pouco nessa história da ousadia dessa menina e o poder da simples história do que ela falou. Quando eu era pequena, eu via isso acontecer lá em Samaria. Antes de eu ser a tua escrava, eu era uma menina que andava para lá e para cá, lá em Samaria, minha terra. E tinha um profeta lá. E esse profeta fazia milagres.
Sabe mais do que isso eu comecei a ver? A compaixão dela. Não só ousadia, mas compaixão. Ela está olhando pessoas que estão oprimindo o povo dela. Ela está diante de uma pessoa que a pegou como uma escrava. E de alguma maneira ela tem compaixão. Sabe, eu comecei a imaginar as pessoas que nos querem mal. E de alguma maneira a nossa história é a solução para essas pessoas. E tantas vezes, eu não sei, talvez venha a ser um pensamento muito maligno, mas talvez você pense, eu não quero nem oferecer oração, esse cara merece sofrer. Talvez venha a ser até maligno esse pensamento, mas eu tenho certeza que existe esse pensamento. Sabe? E eu creio que Deus está nos chamando como igreja, simplesmente, seja ousado. Não importa se o cara é general, se ele é o general da Síria, não quero saber se você é só você se sente como uma escrava ou um escravinho que é insignificante. Sabe, eu creio que aquela sabedoria, ou melhor, aquela ousadia que essa menina teve, ela não veio do nada. Por mais que ela esteja numa posição de escrava, aquela ousadia que ela teve não veio do nada. Eu creio que a exposição que ela teve à unção do profeta Eliseu, que era a unção que vinha de Deus, sobre o profeta Eliseu, causa alguma coisa dentro dela, ao ponto que ela consegue dar um passo e falar assim, é isso. Porque esse tipo de ousadia você vê retratado quando ele fala, meu rei, por que você rasga a tua veste? Imagina crescendo e assistindo um profeta que fala, meu rei, por que você se humilha tanto? Se você não vai ser rei em Israel, eu te garanto que eu vou ser profeta em Israel. Manda esse homem para mim. Esse tipo de exposição a essa ousadia causou alguma coisa nas pessoas que estão vendo. Sabe o que eu sinto? Quando você fica exposto à unção de Deus, com certeza a unção de Deus causa ousadia dentro de você. E a única coisa que você precisa fazer é dar vazão a essa ousadia e você dar um passo para começar a contar a tua história. E ser motivado acima de tudo por compaixão, porque esse é o coração de Jesus. Sabe, os momentos que Jesus peitava os fariseus, os momentos que Jesus dava passos de fé para operar no miraculoso, tudo que motivava Jesus era compaixão. Sabe, naquele momento ela poderia ter sido motivada por ira. E se ela fosse motivada por ira, vocês são os meus inimigos, vocês me capturaram, eu sou tua escrava. Se ela fosse motivada por ira, talvez a reação dela seria simplesmente, eu vou ficar aqui, eu vou assistir todos os dias esse homem morrer, pedaço por pedaço. Mas ela não é movida por ira, ela não é movida por ódio, ela é movida por compaixão. Ela é movida não por medo, ela é movida por ousadia. Sabe, contar a tua história vai requerer de você ousadia. Contar a tua história vai requerer compaixão. Contar a tua história vai requerer você se expor à unção. E a unção vai começar a gerar em você o coração de Jesus pelos sofridos. E os sofridos nem sempre são as pessoas que você pensa que tem falta das coisas materiais. Os sofridos podem estar morando nos palácios. Os sofridos podem ser os generais. Os sofridos podem ser as pessoas que estão acima de você na tua empresa. Os sofridos podem ser as pessoas que estão, na verdade, sendo os teus opressores. Mas ela foi movida por compaixão e por ousadia. Contar a tua história requer compaixão e ousadia. Atos 4, abre comigo. Esse aqui é o nosso último ponto. Enquanto você abre em Atos 4, versículo 32. O terceiro ponto é que, ao contar a tua história, os recursos serão destravados. Atos 4, 32, é a história da igreja primitiva. Olha só como é interessante isso. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas que lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder. E a palavra aqui que a gente pega é dunamis, com grande poder, o poder explosivo do Espírito Santo, através de milagres e sinais e prodígios. E os apóstolos davam com grande dunamis testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Versículo 33, novamente. E os apóstolos davam com grande poder, o quê? Fala comigo, testemunho. Testemunho da ressurreição de Cristo. O que eles estão dando testemunho? De algo que se chama ressurreição do Cristo. Esses apóstolos, eles foram testemunhas oculares.
Os apóstolos da igreja primitiva foram aqueles que viram, nós estávamos lá, dentro de uma sala, quando ele atravessou a parede e falou: me toca, você não crê? Toca nas minhas feridas. Nós estávamos lá na praia, quando ele sentou com a gente e comeu peixe frito. Ele não era um fantasma não come. Ele não era um espírito. Não era só para saciar a incredulidade de Tomé que ele fala: toca minhas mãos. Era para alinhar uma discussão teológica se ele foi ressuscitado só no espírito ou em carne também. Ele fala: me toca, porque eu estou aqui em corpo e em espírito. Eu tenho certeza que ele ressuscitou. Eu tenho certeza que ele foi o Cristo. Eu andei com ele, ele me chamou, eu larguei minhas redes, eu fui e andei com ele 3 anos. Eu vi todos os milagres que ele fez, eu sentei em todos os sermões dele. Eu entrava na sinagoga, ele debatia com os fariseus, eu estava lá nos debates. Eu via como ele abraçava as crianças, eu via como que ele amava as pessoas. Eu estive com ele, sou testemunha dele. Eu estava com ele o dia que eles pegaram ele no Jardim Getsemane. Eu estava lá com ele sim, o dia que eles crucificaram. A gente correu, mas a gente sabe que ele morreu. Ele foi crucificado e eu estive com ele quando eu vi ele ressurreto. Eu sou testemunha ocular da ressurreição do Cristo. Qual que era a história que unia a igreja primitiva? Jesus Cristo é o Messias. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Todos nós vimos isso. Essa era a história. Diante dessa história, diante desse testemunho, a igreja primitiva foi formada. Diante desse testemunho, tudo girando em torno desse testemunho, a igreja primitiva, ela operava, ela crescia, ela causava um alvoroço para todos os lugares que ela ia. Diante desse testemunho, Jesus era o Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou. Nós o vimos. Somos testemunhas. Esse testemunho deles. Pedro, o que você viu? Eu vi Jesus ressurreto. Esse é meu testemunho. André, o que você viu? Eu vi Jesus, ele ressuscitou. Esse é meu testemunho. João, o que você viu? Eu vi Jesus, ele ressuscitou, ele esteve conosco. Ele realmente é o Cristo. Esse é meu testemunho. Tiago, ele é o Cristo, ele ressuscitou. Diante desses testemunhos, então a igreja primitiva foi formada. E olha só, diante do testemunho dessa história, fala aqui no versículo 33, e em todos eles havia o quê? Versículo 33, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Sabe, o que é abundante graça? É uma capacitação sobrenatural para você cumprir teu chamado. Você quer ter abundante graça, você quer ter uma capacitação sobrenatural para você cumprir o teu chamado. Viva a tua vida girando em torno de uma história. Qual que é a tua história? O que é o que o Cristo ressurreto fez em você? Olha só o que acontece logo na sequência. Quando você tem uma história, quando você tem um testemunho, quando você declara e promove esse testemunho, a graça vem sobre você. Essa aqui é a sequência aqui da igreja primitiva. A graça descansa sobre você. E não é só uma graça, é uma abundante graça. E olha só o versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Sabe, muitas vezes esse texto é usado de uma maneira muito manipuladora. E o que eu creio que esse texto aqui significa, aqui, está querendo espelhar aqui, é o seguinte: essas pessoas traziam seus bens de livre, espontânea vontade, debaixo do ambiente de graça. Sabe, a história era tão forte, a história era tão repetida, a história era tão divulgada, e de repente, aquela história, ele é Jesus, ele era o Cristo, ele viveu entre nós, com grande dunamis, ele operou milagres, ele tinha poder, ele tinha sabedoria, ele debatia na sinagoga, os fariseus nunca conseguiram debater mais do que ele nunca foi pego pelos fariseus. Eles crucificaram ele sim, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Essa é a história, e todo mundo está espalhando a mesma história, todo mundo está falando o mesmo testemunho, e de repente descansa uma abundante graça, e a abundante graça, de uma maneira tão soberana, ela vem, que as pessoas falam: eu dou tudo que eu preciso para que isso venha continuar indo. Se você está em necessidade, você vai promover o evangelho do reino, eu aqui, eu dou para você, eu venho na minha casa e eu te dou. Não havia imposição de nenhum apóstolo aqui, falando assim: você traz tudo aqui aos meus pés. Não era isso que eles estavam pregando. Não é isso que estava acontecendo.
Era uma atmosfera de livre, espontânea vontade, promovida por uma abundante graça, que tinha sua origem numa história central. Qual que era a história central da igreja primitiva? Jesus é o Cristo morto e ressurreto. Só isso. É o poder de uma história tão simples, mas tão poderosa, que até hoje ela perpetua, trazendo graça para a tua vida e para a minha vida, e sobre essa igreja. Essa é a história. Sabe, a minha oração é que nós venhamos ser a igreja que fala simplesmente essa história. O que é que Cristo ressurreto fez na tua vida? Começa a falar. Começa a ver se não vai ter uma abundante graça descansando sobre você. Eu não estou garantindo que pessoas vão vender suas casas e jogar dinheiro nos teus pés. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que sim, sabe? Quando você fala assim, Cristo, o Senhor, a tua história é o centro da minha vida. E eu tenho sido testemunha disso. Eu tenho falado, Cristo, a tua história tem sido o centro da minha vida. Eu vou contar para as pessoas aquilo que o Senhor fez na minha vida. Eu tenho sentido uma graça de Deus. O que quer dizer graça de Deus? Às vezes é algo sobrenatural. Às vezes é tão sobrenatural que você pensa que é natural. Mas é aquilo que você sente. Eu estou fazendo coisas que eu não sou nem capacitado para fazer. Isso aí é graça. Eu estou fazendo coisas, eu estou envolvido em empreitadas que eu não tenho nem qualificação para estar. Isso é graça. Eu estou tendo portas abertas para mim que eu nem sei porque eles abrem essas portas para mim. Isso é graça. Tem avenidas sendo abertas e promovidas para que eu venha andar, que eu nem sei por que eles fazem isso para mim. Isso é graça. Tem pessoas que estão falando assim para mim, o que você precisa? Eu estou te dando, vai lá em frente. Por quê? Eles veem você promovendo uma história, a história mais poderosa da humanidade. Isso é graça. Quando você começar a promover essa história, eu falo que vai começar a acontecer uma atmosfera de graça ao teu redor. E eu creio que tem tudo a ver com Apocalipse 19:20. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. E quando você começa a dar vazão àquilo, você começa a ver que a atmosfera começa a mudar. Sabe uma coisa interessante que Deus falou comigo? Se você começar a desenvolver um hábito de testemunhar, e sabe, desespiritualiza, tira os clichês evangélicos, eu estou aqui para dar um testemunho. Não, conta história. Senta e conta história. Eu lembro de umas vezes onde eu ficava com meus amigos, na época da faculdade, eu tinha tido já, isso aqui é a faculdade pós-encontro com Jesus, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, mas isso aqui é pós-encontro com Jesus. Eu sentava com alguns amigos meus, eram amigos que estavam agora indo atrás da presença de Deus, a gente sentava e a gente começava só a contar a história. Cara, a gente não tinha nem nossas próprias histórias. Cara, eu escutei daquele pregador que veio lá na igreja, cara, eu estava lendo no blog dele uma história do que aconteceu quando ele estava lá numa cruzada, e eu começava a contar aquela história. Daí o outro cara começava a contar a história de uma pessoa que ele escutou. E de repente aquelas histórias começaram a causar uma atmosfera em nós, uma fome em nós. A gente falava assim, a gente quer ter nossa própria história agora. Vamos começar a dar uns passos de fé agora, a gente vai ter nossa própria história. Sabe, toda vez que eu volto para os Estados Unidos, eu sento com eles, e o Jeremy Nelson é um deles. Vai estar aqui com a gente domingo que vem. Eu sento para conversar, eu começo a ver as histórias e aquilo que as histórias criaram. Ousadia, graça. De repente a gente estava com nossas próprias histórias. Cara, outro dia eu estava lá no Walmart, daí de repente veio um cara entrou no corredor onde eu estava, e daí na hora eu tive uma visão aberta, e eu falei assim, cara, aquele cara começou a chorar, ele entregou sua vida para Jesus naquele lugar. Ah, é? E daí começa a gerar uma inveja santa. Eu falo assim, eu vou sair agora, lá pro Pão de Açúcar, 24 horas, eu vou fazer alguma coisa, meu irmão, calma aí. Sabe o que eu estou falando? Você começa a gerar histórias, e as histórias começam a gerar graça, e a graça começa a abrir portas. E de repente os recursos vêm, e talvez eles não são recursos financeiros, talvez eles são recursos de pessoas. Pessoas são recursos humanos. Fala, ei, eu estou aqui, cara, eu gostei dessa história, eu quero servir com você, esse rei. E aí, o que a gente vai fazer? Você não falou que semana passada o rei falou para você fazer isso? Eu estou nesse reino agora, vamos embora. Qual que é a minha parte nessa história? Eu quero ser parte dessa história. Sabe, Deus está nos chamando para ser essa igreja. Para você não subestimar a tua história, para você não subestimar o poder do teu testemunho, para você não subestimar que Deus quer revolucionar o teu ambiente, simplesmente quando você é obediente fala, eu era cego, agora eu vejo. Mas e como que você vai explicar isso? Cara, eu não sei, cara, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era uma pessoa que tinha conhecido vários homens, mas agora eu sou conhecida pelo homem, o homem de Nazaré. Só sei disso.
Eu não sei como que vai acontecer essa questão militar, diplomática, só sei de uma coisa: se ele tiver descontado com aquele profeta que eu conheço desde pequena, eu sei que ele vai ser curado. Simples assim. Eu vivia naqueles cemitérios. Sim, eu urrava no meio da noite. Eu não sei o que aconteceu. Só sei de uma coisa: eu era endemoniado, eu era opresso. Hoje eu sou livre. Uma simples história. Deus nos chama a contar a história. Amém? A história. Amém? A história. Amém? A história. Amém? A história. Amém?